E aí, gente, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade ao vídeo anterior que eu expliquei sobre ações, tá? Naquele vídeo eu estava explicando como que funcionam esse tipo de investimento, esse tipo de ativo, que são as ações, né? No vídeo de hoje eu pretendo mostrar um outro tipo de ativo, uma outra maneira de você estar investindo, estar tendo rendimento e retorno através do mercado financeiro, tá? Não vou estar falando de trade, como tá muita gente vendo na internet aí, vou estar falando de uma coisa chamada fundo imobiliário, tá? Fundo imobiliário, mas o que seria o fundo imobiliário? Bom, imagine que você comprou um imóvel, imagine que você comprou uma casa, tá? E, tá, não vou usar essa casa, eu não vou usar essa casa agora, ok? Então eu vou colocar ela para alugar, porque eu quero ganhar uma grana, enquanto eu não quero deixar ela só parada lá, pagando, sei lá, quanto de taxa de água, taxa de luz, condomínio, INSS, essas paradas, INSS não, IPTU, certo? Eu não quero estar pagando essas bilhões de taxas que o governo impõe para um imóvel, né? Então eu vou deixar alugando, eu vou pegar esse rendimento, eu vou estar pagando isso e ganhando uma coisa a mais, ok? Então você vai lá e coloca. Consegue um morador, show, conseguiu um morador, aí digamos que o seu custo mensal, mais ou menos, para você ter aquela casa sem nada, é basicamente, digamos, R$1.000, 1.200, ok? 1.200. Para você ter aquela casa, você precisa de ter 1.200 por mês. Aí, tirando luz e água, né, que é uma coisa que o próprio morador vai estar pagando, entende? Então, deixa lá, luz e água para o morador. Aí o resto é você que paga. Então você vai lá, vai pegar o rendimento que você conseguiu, o aluguel, e vai colocar para poder pagar esse. Então você vai ter um aluguel de R$2.000 para você pagar essas dívidas de manutenção, digamos, de visitas ao local, para estar justamente discutindo com o morador sobre novas questões. E ok, além do IPTU, né? Você tem que pagar esse IPTU. Ok, tranquilo, você fez isso e pagou. Aí você vai ter um rendimento de mais ou menos R$800. Mas será que vale? Será que esse rendimento ele vale justamente o tempo que você gasta indo lá para justamente estar avaliando o imóvel e vendo o quanto ele vale? Será que vale a dor de cabeça de conversar com o cliente, de falar com o cliente, olha, não é assim que funciona, peraí, vamos lá, isso aqui você vai gastar, isso aqui vai ser comigo. Será que vale realmente a pena? Então, no fim das contas não vale, é muito tempo perdido lá. Entende? Então foi criado um outro tipo de investimento que tenta simular essa questão, mas de uma maneira bem mais rápida e prática para você, pessoa física, ok? Que é o que as pessoas chamam de fundo imobiliário. Tá? Fundo imobiliário, o que seria o fundo imobiliário? De imobiliários vem de imóveis, né? Vem de casas, vem de lotes, vem dessas coisas. E fundo é justamente um grupo, e fundo vem de, por exemplo, grupo vem de quantidade de dinheiro, vem de caixa, ok? Fundo imobiliário, então é uma caixa de imóveis, ou seja, um grupo de imóveis que disponibilizam de certo valor, ok? E quando você investe nesse fundo imobiliário, digamos que eu tenha pegado, por exemplo, R$100, peguei R$100 e coloco nesse fundo imobiliário, tá? Então, para onde vai esse fundo imobiliário? Esse fundo imobiliário serve para o quê? Serve para a produção de novos apartamentos, novos hotéis, novos residenciais, novos comerciais e na efetuação do pagamento de manutenção, tá? Vai tudo para isso. É claro que na hora que você vai comprar vai estar especificando para onde que vai o seu dinheiro, mas nesse caso ele vai ou direcionar para manutenção direta, ou ele vai direcionar para o caixa da empresa, para o caixa do fundo, ou ele vai direcionar para a construção de novos hotéis, de novos apartamentos, novos residenciais e comerciais, ok? Mas por quê? Qual é a diferença? A diferença é que você não vai ter que pagar o IPTU, você não vai ter que pagar nada, você só vai comprar a participação nesse fundo, só vai dar. Da mesma maneira que você comprou a sua ação, você vai estar lá dando esse valor para o fundo e ganhando a participação, ganhando a mensalidade. Todo mês você vai estar ganhando essa mensalidade, todo mês você vai estar ganhando um valor por ação, por valor, por grupo que você comprou, e com isso você vai estar simulando um aluguel, entende? Então esse valor que você recebe é justamente o aluguel que é recebido dos clientes desse fundo, dos clientes que têm esses estabelecimentos que realmente usam esses estabelecimentos comerciais
e residenciais. Eles vão para o fundo e do fundo ele disponibiliza tanto para o caixa da própria empresa, do próprio fundo que gerencia, e para os acionistas, que é você aí. Você é um acionista, a pessoa com que se relaciona às ações. Ok? Até aí tá tranquilo. Então eu vou receber minha açãozinha e vou guardar ela comigo. E vou ficar recebendo todo mês, todo dia do mês, todo dia em que o dono do fundo estipular, né? No caso, por exemplo, de BCFF, no dia 15, 16 ali, você está recebendo o valor por ação. Mas não acho que esse valor é muito grande, tá? Então, digamos que você coloque, por exemplo, R$100 agora, né? Coloque R$100, você compre lá uma ação desse fundo imobiliário, né, por R$100. Então, você vai receber, dependendo do fundo, né? Digamos que BC, a gente está falando de BCFF11, né? Você vai receber, por exemplo, 50 centavos, 37 centavos por ação, por R$100 que você colocar. E para que serve isso, né? Para que as pessoas geralmente fazem isso? Porque é um ótimo gerador de caixa, né? De fundo, né? Para sua carteira pessoal. Porque se eu coloco lá, por exemplo, coloco o meu dinheiro lá, coloco, sei lá, R$100 mil, R$1 milhão lá, o valor que você vai receber vai ser muito perto de, por exemplo, uma mensalidade de um apartamento seu, de uma mensalidade da sua alimentação, do seu filho. O que acontece? Com esses valores, com esse 1 milhão que você tem acumulado, e você pega esses rendimentos, né, de volta, basicamente você vai receber todo mês esse valor sem precisar fazer nada, praticamente. Então essa é uma das formas que as pessoas encontram de atingir a liberdade financeira através do efeito bola de neve, né? Vai chegar um ponto que de tanto você colocar o dinheiro lá, vai chegar um momento que o valor que você recebe vai ser o valor de uma ação. Ou seja, digamos que o valor de uma ação de BCFF seja R$100. Então é R$100 agora, né? R$100. Eu vou lá e vou comprando açõezinhas de R$100, comprando. Vai chegar um momento que o valor que eu ganho de volta, né? Que é o aluguel que você está recebendo dos seus fundos, vai ser igual ao valor de uma ação, ou mais, né? Então, no momento que você receber, você não vai guardar. Você pode até guardar, mas o que você vai fazer? Você vai e coloca de volta. Então, no próximo mês você vai ter outra ação, você vai ter outro valor de ação, mais um pouquinho, porque você colocou outra ação, você coloca lá. Vai chegar um momento que você vai ter o dobro, porque é um crescimento exponencial. É o famoso efeito bola de neve. Ou seja, com isso você consegue gerar muito caixa e muito dinheiro, consequentemente tendo uma liberdade financeira, entende? Através desses rendimentos do dinheiro que volta para você depois, ok? É claro que existem bilhões de tipos, né, de fundo imobiliário, mas os principais são os tipos papel e o tipo tijolo, tá? Os tipos papel são os tipos que envolvem a negociação em si. Eles ficam comprando e vendendo os ativos, eles ficam comprando e vendendo os imóveis, eles ficam tratando desse tipo de negociação e ganham um rendimento de volta através dessas negociações, ok? É um ativo que tem rendimentos altos? Tem a possibilidade de ter rendimentos altos, sim. Porém, o problema é que eles não são tão garantidos assim, ok? Então, por exemplo, quando eu tenho por exemplo, um título imobiliário, um fundo imobiliário, tipo tijolo. O que seria tipo tijolo? Tipo tijolo seria aquele que é dono, propriamente dito, dos estabelecimentos. E quando você, por exemplo, dá o dinheiro para ele, você coloca o seu dinheiro lá, você está investindo diretamente no estabelecimento, ok? Esses são os principais, é claro que existem outros tipos, mas esses são os dois principais, ok? Grandes pessoas do mercado financeiro começaram com o fundo imobiliário. Por quê? Porque eles são muito diversificados. Que a gente tem que pensar dessa maneira. Por quê? Quando você tem um mercado, quando você é diversificado, né? Quando você tem muito capital diversificado, a sua possibilidade de cair por cada queda de não é muito grande, ok? Então, por exemplo, digamos que eu peça lá para a corretora para me dar um fundo, uma ação de BCFF, ok? Tem uma ação de BCFF. Então agora eu tenho uma ação de BCFF. Então depois, e eu aconselho antes, né? É você dar uma olhada aonde BCFF investe, em que tipos
de fundo imobiliário, em que tipos de ação ela investe, em que tipo de ação ela investe, em que tipo de títulos ela investe, se ela é papel, se ela é tijolo, justamente para você ter uma visão melhor e mais abrangente do que você vai estar recebendo no final do mês ou na data que você foi instruído a receber, tá, pelo seu fundo imobiliário. É claro que você não precisa ter só um, tá? Você pode ter HGLG, você pode ter, por exemplo, você pode ter KNRI11, você pode ter BCFF11, você pode ter, por exemplo, títulos de fundos imobiliários muito pequenos, porque justamente eles estão crescendo, então a possibilidade deles de crescimento, de duplicar, de triplicar, de quadruplicar o seu tamanho é muito maior do que fundos que já estão muito conhecidos, né? Então, digamos que você tenha o BCFF na sua carteira, mas ele já é um fundo muito conhecido, entende? Um dos maiores, um dos mais conhecidos na bolsa. Então ele não vai ir de 100 até 200 em 3 meses. Então, é claro que pode, mas vamos com calma, ok? Então é basicamente isso. Muito obrigado por assistir até aqui. Tchau!